Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito polêmico. A Amazônia está em pauta e sobre este assunto que tem mexido com o mundo, eu converso hoje com a Bruna Cerqueira, gerente de Relações Institucionais, Comunicação e Estratégia do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Também converso com o Fabião Nunes, biólogo e político. Tudo bem, Fabião? Seja muito bem-vindo. Uma honra falar de um assunto tão importante para o planeta. Um assunto que tem causado bastante polêmica, né? Todo mundo falando em torno da Amazônia. Vamos tentar trazer um pouquinho, entender um pouquinho o que está acontecendo no nosso país. Vez ou outra a gente se depara com essas notícias de queimadas na floresta. Por que esse ano as queimadas chamam mais atenção? Bom, primeiro que a gente tem uma série de dados históricos. A tecnologia, ela hoje é uma super aliada desse monitoramento. Quando a gente não tinha dados históricos, existia um achismo. Eu acho que queimou mais. Esse ano não. A gente está em 2019. Tem muitas instituições, ONGs. Tem que desmistificar isso. Essa coisa, as pessoas estão hoje no mundo digital, criando notícias, usando como ferramenta de manipulação do pensamento humano, diminuindo críticas, reduzindo, sendo reducionistas na sua avaliação. O que nós temos de fato são dados científicos, base de dados, que são avaliados de tempos em tempos. Por exemplo, na época da seca, né, a gente começa a falar, a gente teve aqui no litoral de São Paulo mais de 20 dias sem chover. Então você vê que a vegetação perde, desidrata, o solo fica mais seco e fica muito mais vulnerável. Então é uma época de queimadas naturais. Tem que falar também para as pessoas que as queimadas ocorrem naturalmente, porque os raios... Inclusive na Amazônia? Inclusive na Amazônia, no Cerrado, em todo lugar onde você tem... Todo lugar, inclusive nas cidades, no centro de cidade, você pode ter o fenômeno dos raios provocando incêndio. Agora, o que existe de verdade é uma disputa por poder, por terra, por poder político, por poder econômico. Então, esse arco, chamado arco do desmatamento, que os geopolíticos chamam, que é a área que está invadindo a Amazônia Legal, eles ainda usam essa forma rudimentar e não recomendada, porque a lógica de você queimar uma pequena área para fazer um arado pode funcionar na agricultura familiar, numa pequena propriedade. Mas você queimar áreas gigantescas, você acaba matando toda a biota, todos os seres vivos que estão ali no solo para fazer a fixação do nitrogênio, para adubar, para enriquecer o solo com nutrientes. Então, essas queimadas elas não podem acontecer, elas existem naturalmente, mas são controladas. E hoje, o que mais me irrita e me intriga é exatamente as pessoas usarem um discurso contra como é que fala, a ocupação da Amazônia, diminuindo a relevância do maior hotspot, um termo em inglês charmoso, da biodiversidade do planeta. Então, quem está falando não é o Fabião, não é o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do INPA, da USP, da Unicamp, não. Não é o cientista da Noruega, da Alemanha. O que a gente quer é que esse local ele tenha um histórico de preservação, porque é uma das últimas florestas. Nós somos um continente novo. A Ásia, a Europa, eles têm uma história muito maior, milenar. Nós temos uma história de de 5 séculos. Então, nosso patrimônio natural, a nossa biodiversidade é fruto de uma ocupação tardia pelos seres humanos, entre aspas, civilizados. Eu odeio chamar os índios de índios, eles não são índios, eles são os povos nativos. São indígenas. Os povos originários, isso é um erro chamar de indígena. Então, assim, logo quando começou esse novo governo, acho que no dia 2 de janeiro, começou um jogo de braço. E é legal o dia 2 de janeiro, porque é o primeiro dia de governo, o primeiro dia foi a posse, o segundo dia, como é que o governo novo vai lidar com os povos indígenas? Por que eu estou falando isso? Para a gente começar a debater o tema, eu vou contar um pequeno caos. Na semana passada, eu entrei numa sala, na Unisanta, e tinha uma jovem muito triste, meio chorosa. Eu falei, o que aconteceu, Poliana? Ela falou, olha, professor, a Amazônia está pegando fogo. Eu falei, cara, isso é tão forte para mim, que sou biólogo, que escolhi aos 17 anos estudar os sistemas vivos, né? Eu falei, puxa, vem cá que eu vou conversar com você. Aí ela acabou a aula, eu fiquei com ela, mostrando para ela, não minimizando, mas mostrando para ela que as queimadas são naturais, que infelizmente a sanha humana pelo poder, pelo dinheiro, leva a essas coisas. E mostrei para ela que o mosaico territorial da Amazônia Legal tem basicamente três tipos de áreas de preservação gravadas, que são os parques estaduais dos 9 municípios, dos 9 estados,
que envolve a Amazônia Legal. Hoje, o governo federal teve uma reunião com os 9 governadores, isso é importante falar, ou seja, eles estão atentos, porque ficou acima da expectativa normal dessa temporada, de seca. Então, o que aconteceu? São incêndios criminosos, houve um desmonte do IBAMA, isso chegou pelas mídias, houve um desmonte da estrutura de fiscalização, sim. O Exército está presente em quantidade e efetivo suficiente para fazer essa presença do Estado nas áreas vulneráveis. Então, assim, o que eu mostrei para a menina? Que existem os parques estaduais, nos 9 estados, os parques nacionais e as áreas indígenas. Essas terras são terras gravadas pelos governos do passado, porque ainda não aconteceu nenhuma gravação nova. E a gente quer que elas sejam ampliadas. Não vamos ficar defendendo, jogando o agrobusiness, o agronegócio contra ambientalista. A gente não quer anular as florestas, a gente quer uma resultante. A gente precisa de um Brasil que continue com uma economia baseada no uso sustentável da terra. E é disso que você pensa? E aí que a gente passa a bola aqui para a nossa especialista em políticas públicas e com a chancela do ICLEI, que é um parceiro histórico. E só para finalizar essa minha fala inicial, essa negativa do recurso da Noruega e da Alemanha em nome de uma soberania nacional é um discurso, para mim, totalmente equivocado. É um discurso para as pessoas que estão nos assistindo falar, poxa, por que o Fabião está falando isso? As parcerias internacionais, da mesma maneira que questionaram a nossa ajuda ao Haiti, a nossa ajuda aos países africanos, é uma questão de internacionalização, de mundialização, como diz o Leonardo Boff. Você concorda com isso? Eu não gosto muito do termo globalização, então eu coloquei aqui na pauta a mundialização, que é uma responsabilidade coletiva, que é o que as conferências internacionais, todo mundo vê, se reunir de tempos em tempos através da ONU, né? Eu sempre falo assim, politicamente, o último político mundial que para mim foi uma grande inspiração de continuar fazendo política, foi o Obama. Ele fez 8 anos de governo da presidência dos Estados Unidos. Quando o outro candidato ganhou, que é o atual presidente, parece que o Obama desapareceu da história. Não, e ele fez coisas incríveis. Então, a história de defesa da Amazônia tem uma história incrível. A história do fundo que foi criado em 2008. O Virgílio Viana, que é uma pessoa que eu tenho um relacionamento, que criou a Fundação Amazônia Sustentável, é uma referência, o professor da Exalc, que foi morar na Amazônia, foi secretário de Estado do governo do Estado do Amazonas. Então, assim, é um conjunto de potencialidades de defesa da Amazônia que a gente não pode, da noite para o dia, achar que isso ficou fragilizado. Bruna, como é que você vê essa situação do que está acontecendo hoje na Amazônia, de acordo com tudo isso que o Fabião trouxe para a gente? Já trouxe um cenário, né? Foi um super cenário compilado, né? Como é que você vê Eu acho que é importante colocar que esses dados não são dados que estão lá numa gaveta, num gabinete, não. Eles estão públicos, disponibilizados no site do INPE, que é uma das instituições especializadas de maior renome, não só no Brasil, mas fora também. Esses dados científicos estão na base de monitoramento de queimadas. Então, você consegue agora entrar, monitoramento de queimadas INPE, verificar em tempo real. Esses dados são atualizados diariamente, em torno de 6 vezes ao dia. Você consegue olhar ali os dados e fazer a comparação. São dados reais e oficiais, né, Bruna? São dados reais e oficiais do governo. O INPE é uma instituição ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação do governo federal. Então, são dados oficiais, sim. E são dados que servem para o monitoramento e justamente para lidar para o combate a essas queimadas. E a gente consegue observar, e se eu fiz essa última olhada ontem, eu soube hoje que a gente já tem uma atualização, mas de ontem a gente tem um aumento de um pouco mais de 80% com relação ao mesmo período do ano passado, com relação às queimadas. E a gente tem, esse é o maior número nos últimos 7 anos, é o que a gente tem de dados, né, sobre o que está acontecendo hoje, qual que é a nossa situação do momento. Eu acho que também a atenção que está sendo colocada agora tem muito a ver com conjuntura. A gente tem um momento global em que os países decidiram assinar um acordo global para combater as mudanças do clima, tanto da perspectiva de aí tem uma perspectiva de longo prazo, de não deixar o aumento da temperatura passar de 2 graus, mirando 1,5 graus, que é o que a gente considera que os cientistas conseguem, que a gente consegue responder em tempo para se adaptar. Você acredita realmente nessa boa vontade ou você acha que tem um jogo político também por trás disso? Desse acordo global? Esse é um acordo que foi construído com todos os países na mesa, inclusive o Brasil. O Itamaraty foi um ator, o governo brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente, do Itamaraty, foi um ator-chave no processo de negociação desse acordo. E esse acordo, nessa nova etapa,
ele propõe que cada um dos países coloque na mesa o que quer fazer. O acordo não impõe nada. Cada um dos países apresentou o que é a sua vontade de contribuição, que são as NDCs. Então, o Brasil apresentou lá a sua meta de 37,5% até 2027, depois 43% até 2030. Isso foi uma coisa colocada pela sociedade brasileira. O Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente construíram com os atores da sociedade. Foi posto por livre e espontânea vontade. O que se espera do acordo é que os países vão aumentando a sua ambição, porque o que a gente tem na mesa não é suficiente para chegar ao objetivo coletivo, mas isso é claramente o que indica todos os dados científicos. A gente tem um painel global de cientistas, que é o IPCC, que são cientistas do mundo todo, ali representando o que se tem de mais avançado no conhecimento, e que colocam claramente que se a gente não atacar esse problema, como sociedade, a gente vai falhar. Ponto. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a questão da Amazônia e tudo o que envolve esse problema. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Amazônia. E eu converso, então, com a Bruna Cerqueira, gerente de Relações Institucionais, Comunicação e Estratégia do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e com o Fabião Nunes, que é biólogo e político. Fabião, você acha que há falhas do governo federal na tentativa de conter essas queimadas? Está faltando fiscalização? Essa é uma notícia que a gente recebeu, todo mundo acompanhou recentemente, que houve um desmonte na estrutura originária do IBAMA. Acho que uma das primeiras notícias de enxugamento da máquina foi o cancelamento de um contrato de veículos. Então, você imagina, entre os veículos seguramente tem helicópteros, aeronaves. Então, assim, essa gestão, ela pode ter fragilizado, eu não vou interpretar como uma gestão conivente, mas enfraquece o sentimento do cara que está lá na floresta e falou, poxa, é uma brecha para eles, ou seja... Você acha que o governo incentivou esses atos ou, de certa forma, enfraqueceu eu não tenho a fiscalização? dados suficientes, não estou vivendo Brasília, eu já vivi mais Brasília, eu estou fora da política já há 1 ano, que eu saí da Secretaria de Cultura, fiquei 3 anos na Secretaria de Cultura, já estou há mais de 1 ano fora, estou muito ansioso por essa retomada da discussão política nos municípios, que são as eleições de outubro do ano que vem. Vai ser muito importante, porque a gente vai saber como é que o governo atual vai ter força para fazer os prefeitos ou não, como é que vai ser a leitura da sociedade quanto a porque é muito importante, eles estão no 8º mês de governo, mexendo em coisas que não foram mexidas, né? Então, assim, como é que vai ser o comportamento da sociedade, a interpretação, os dados, o que vai mudar de verdade na estrutura governamental nacional vai refletir muito através a eleição de outubro do ano que vem vai ser meio um termostato. A gente vai analisar como é que foi essa interpretação. Mas agora, voltando, essa questão da Amazônia, o que me incomoda é, hoje eu falei das 3 ferramentas, as áreas indígenas, gravadas, muito antigas, os parques nacionais e os parques estaduais. Onde acaba, você tem um limite territorial. Onde acaba lá a isopa, ou seja, como é que fala? O georreferenciado. Uma área georreferenciada acaba, é o parque, começa uma área privada. Essa área privada é uma área agrícola, é uma área que tem uma obrigatoriedade, mesmo com a alteração do Código Florestal, uma obrigatoriedade de usar uma área pequena para plantio. Você tem que ter preservação para a biodiversidade, para fluxo gênico. Então, assim, hoje, esse poder de fiscalização, esse poder de polícia, que, para mim, quando o nosso vice-presidente da República, que é da base, do histórico da caserna militar, me parecia que isso ia ser potencializado, essa presença das forças do Estado através do Exército. Sempre houve uma discussão muito grande sobre a função do Exército. A função do Exército como soberania nacional, através das áreas de fronteira e das áreas estratégicas para o Brasil, nós estamos falando de qualidade da água do subsolo, de patrimônio natural brasileiro. Então, assim, eu continuo acreditando muito que esse conclave que eles estão fazendo dos 9 governadores, com os esforços dos governos estaduais, junto com o governo federal, a gente vai ter uma nova onda de proteção. Por que eu chamo de nova onda? Lá atrás, o CIVAM, eu não sei se alguém vai lembrar disso, foi o Sistema de Vigilância da Amazônia. Tinha contratos, tinha compra de aeronaves, contrato de satélite, era uma coisa astronômica. Parecia ser uma imposição do mundo que devastou tudo que tinha de floresta, que eles estão usando isso como argumento,
vamos preservar o que sobrou da floresta amazônica. Parece assim que era sabe, vendendo tecnologia para o Brasil, que é um país coitadinho. E eu, na verdade, estou fazendo isso para as pessoas internalizarem o problema da Amazônia dentro das suas casas. Porque a Amazônia é aqui. A Amazônia é aqui na Baixada, é no sertão da Bahia, tá no Rio Grande do Sul. A Amazônia, as pessoas já tiveram, nos anos 70, 80, o objeto de desejo de ter no seu quarto um guarda-roupa de mogno amazônico. Ou seja, elas viam aquela história, nossa... Mas hoje a gente vive um outro tipo de consciência, né? Amém. Então, eu estou falando isso, estou Pelo provocando... menos é o que se espera. É o que a gente espera. Então, assim, qual é a relação que a gente tem? Hoje a gente tem a relação de você ir comprar você está fazendo uma dieta, você vai ter castanha do Pará, que o pessoal chama de castanha do Brasil, que tem uma quantidade riquíssima de selênio, que é um micronutriente, um oligoelemento, que faz bem para a saúde. Então, assim, a Amazônia hoje, a Natura, que é aqui de uma empresa que tem conexões aqui com o Santos, por causa do Guilherme Leal, que é um grande empresário, um visionário dessa questão da sustentabilidade, uma referência empresarial mundial. Tem que falar esses caras. Ou seja, o Boticário, são empresas contemporâneas que lidam com o patrimônio, com os produtos amazônicos de maneira sustentável. Então, assim, eu estou fazendo esse gancho para as pessoas entenderem que quando ela usa um shampoo em casa, você está usando um produto... Ela está usando a Amazônia. Sabe, tem até um filme dos anos 80, chama Medicine Man, que é o Sean Connery, de uma cura do câncer de uma bromélia. Ou seja, então, as referências do inusitado, desse banco de genes que eu usei no primeiro... Ali onde surgem novas espécies. Se a gente acabar com isso, a formação de novas espécies de maneira natural, a gente só fala de extinção, acontece nesses ambientes naturais. Então é um gancho que eu estou fazendo como biólogo e um apelo para as pessoas Eu acho refletirem. que tem algumas coisas que eu queria talvez trazer da fala do Fabião. A gente tem observado um movimento cada vez maior de estados e municípios pela agenda ambiental nesse último período, né? São prefeitos, prefeitas, governadores que estão na base de associados do ICLEI que têm feito essa defesa. Na semana passada, a gente estava com um painel inteiro de prefeitos liderado pelo prefeito de Salvador na Semana do Clima, o prefeito Arthur Virgílio de Manaus, fazendo uma defesa apaixonada da Amazônia e da importância da gente olhar isso como riqueza, não como ônus, não como alguma coisa que a gente precisa ter um gasto a mais, não é isso, mas tem uma riqueza enorme ali que você pode tirar daquele território e que aquilo pode gerar emprego, renda para toda aquela região, aproveitando essa riqueza e mantendo uma sustentabilidade dessa riqueza a longo prazo. Aposto que se você destrói, você perde, explora uma vez e acabou. Então, é um olhar também sobre desenvolvimento estratégico do nosso país. Não é um olhar apenas de uma defesa da nossa soberania, é realmente aí pontos... A gente tem uma série de projetos hoje que estão olhando para esses produtos da biodiversidade, tanto da perspectiva do potencial medicinal, dos cosméticos, enfim, dos alimentos, que tiram dessa região e que podem extrair um valor muito maior do que tem extraído. Então, a gente tem visto uma série de projetos para tentar usar a tecnologia para beneficiamento desses produtos, deixar isso lá no território. Você, por exemplo, mudar o que tem hoje na Zona Franca de Manaus por um espaço de beneficiamento de tecnologia desses produtos e trazer isso. Cluster de alta tecnologia com os produtos nativos da Amazônia. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a Amazônia. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a Amazônia e eu converso com a Bruna Cerqueira, gerente da ICLEI, e também com o professor Fabião, que é biólogo e político. Bruna, a gente sabe que está tendo uma certa movimentação, né, no mundo inteiro em torno da Amazônia e a gente sabe também que o nosso presidente não está muito amigável, né, num relacionamento muito amigável, principalmente com a Alemanha e com a França. Como é que você vê essa situação? Eu acho que a gente tem aí um relacionamento histórico. E são várias questões que vão se misturando, né? A questão comercial com a questão da oferta da cooperação. Acho que uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo é que a cooperação com o Brasil internacional, ela se dá sobre as bases do interesse brasileiro. A gente tem um sistema muito bem estabelecido aí por meio do Itamaraty, com a Agência Brasileira de Cooperação, que determina o foco dos recursos que a gente vai receber. Tudo isso passa por vários comitês, por vários ministérios, e esse valor entra no Brasil a partir do momento que o governo brasileiro decide que aquilo é de interesse do Brasil.
Então, não é que isso vem como uma interferência externa, realmente a gente tem um sistema bem estabelecido. E dos sistemas que a gente estava falando no começo, de monitoramento do desmatamento, de capacitação no local para combate e monitoramento, muito disso foi financiado pela cooperação internacional, pela cooperação alemã, pela cooperação inglesa. Então, é importante a gente olhar essas coisas com objetividade e com pragmatismo, né? Também com relação a esse histórico. Agora, o fato do G7 querer enviar 20 milhões de euros aqui no combate às queimadas, e aí o presidente Jair Bolsonaro primeiro rejeita, depois aceita, fica esse imbróglio. Isso pode trazer algum tipo de mensagem em relação do Brasil em relação aos países? Eu acho que a mensagem, se a gente muda o curso, se a gente é capaz de observar isso de uma maneira mais pragmática, é positiva. Porque se a gente olha, ontem a gente teve o ministro Salles falando que esse dinheiro era bem-vindo para o propósito que ele estava sendo oferecido, né? Que é de combate à crise que a gente está nesse momento das queimadas. Então, acho que se a gente é capaz de passar por isso e olhar com objetividade para o que está sendo oferecido e se isso de fato interessa para o Brasil, eu acho que a gente tem um saldo positivo desse processo. Você acha que o Brasil perde com esses ataques aos países, Fabião? Eu considero um equívoco postural, assim, para ser polido. A Bruna me inspirou aqui com toda o cuidado internacional. Se já fosse em outro momento, eu já ia dar uma voadora providencial. Mas eu acho que eles estão revisitando muito, eles estão se desdizendo, o governo tem feito isso. O governo tem que dar uma base institucional para a sociedade e falar, pô, eles estão seguros do que estão fazendo. E essa segurança se dá através da escuta. Escutar a sociedade. O governo tem que escutar a sociedade. O que eu queria, acho que eu preciso falar como educador, como professor de tantos anos, eu tive a alegria de ter a Bruna nessa pleiade, nesse conjunto de alunos que eu tive ao longo da minha vida. E fico muito feliz, fico emocionado de verdade de uma aluna se destacar no que você propôs a fazer. Fico muito feliz mesmo. Foi uma surpresa você estar aqui hoje. E eu queria falar sobre a educação ambiental. A educação ambiental, ela tem uma força e uma importância genial desde o surgimento das primeiras ONGs, após todo esse balanço, esse arranjo novo que o planeta vive baseado na sustentabilidade. Eu tenho um colega, hoje meu professor Alfredo Cordera, que fala que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, é a solidariedade intergeracional. O que nós estamos falando são das futuras gerações. E para isso acontecer, as pessoas precisam conhecer para preservar. Então, hoje, o brasileiro não conhece a Amazônia. O brasileiro que viaja, ele vai para fora do Brasil, mas ele não vai para a Amazônia. Ou seja, parece que é um turismo de selva. Porque quando você vai para a Amazônia, para fora do Brasil, as pessoas perguntam, poxa, você mora em Santos, é uma praia, tem um porto, tem muitas cobras na praia. As pessoas perguntam, você mora onde? Na selva? Então, assim, a imagem do Brasil, com toda a informação, com toda a tecnologia, ainda é uma imagem de um país nativo, um país, ou seja, de que maneira esse novo governo vai colocar o Brasil na pauta, como o gerador de commodities, numa balança onde você troca 20 navios de soja por um chip, ou como é que a gente vai lidar isso? Acho que isso está em jogo, no fundo que você falou, como é que a gente vai interpretar esse momento que a gente está, essa luz que colocaram na queimada. O que a gente quer é que as queimadas parem e o governo tenha uma posição firme em relação a isso. Obrigada, Fabião, pela sua participação. Bruna, muito obrigada também. Alguma consideração final? Obrigada a você. Eu acho que, para terminar nesse tom da juventude, que eu acho que é um tom bem bacana, a gente tem visto movimentos incríveis de jovens pelo mundo. A gente tem a Greta, que é uma referência mundial, mas a gente tem aqui no Brasil organizações como Engaja Mundo, como a Plant for the Planet, como o Youth Climate Leaders, que estão gerando essa nova geração aí de jovens engajados e motivados para mudar o mundo. Você está me arrepiando. Então é isso aí. Tem jornalistas incríveis. Dá para salvar a Amazônia, né? Ainda dá. Vambora. É isso aí, a gente fica por aqui então. E os oceanos também, porque tá duro. Oceanos e Amazônia. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band e vamos salvar a Amazônia.